TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos direto do plenário da Câmara de Campinas, de onde vamos transmitir ao vivo a reunião da Comissão Permanente de Cultura. Hoje ela vai discutir os avanços na elaboração do mapa cultural, a implementação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais e ainda a criação do Comitê de Implementação, Monitoramento e Acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Fique agora, então, com a reunião da Comissão de Cultura sob a presidência do vereador Paulo Búfalo. Boa tarde a todos e todas e todes presentes aqui no nosso plenário, acompanhando ou pela TV Câmara, acompanhando essa reunião ordinária da Comissão de Cultura da Câmara de Campinas. Na reunião de hoje, nós temos uma pauta, como é uma reunião ordinária, há um projeto para análise, mas vou aguardar até que tenhamos quórum dos vereadores, vereadora da comissão, e já partirei aqui para o tema 2, que a reunião, então, discute os avanços aí na elaboração do mapa cultural, e implementação do Sistema Municipal de Informações de Indicadores Culturais aqui na cidade. Já quero agradecer e dizer que a secretária de Cultura e Turismo aqui da cidade, Alexandra Caprioli, está conosco aqui em plenário e a acompanhando o diretor municipal de cultura, Gabriel Rapace, e o diretor municipal de turismo, Eros Wiesel. Já quero dizer que no final do semestre passado, na última reunião daquele período legislativo, nós recebemos a secretária através de uma reunião online, né? E já deixamos agendado essa daqui para que ela, empossada como secretária de Cultura, pudesse apresentar um pouco o cenário para a cidade e nos preparar também para votações importantes que a Casa fará no debate do plano plurianual aqui e do próprio orçamento público municipal. E também, seguindo numa proposta desta comissão, desde o início da atual legislatura, estamos trabalhando sempre para o fortalecimento do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade de Campinas. Por isso temos à mesa também, né, o Jursa, que é Juscelino dos Santos Augusto, que é do Conselho Municipal de Política Cultural, e também o Caian Ciasca, que é da Bons Ventos, produtora, e é ex-conselheiro de cultura da cidade de Campinas, ainda quando nós tínhamos um outro formato. Nesse momento, ele está no grupo de trabalho que vem discutindo o plano plurianual, em particular para a área de cultura aqui na cidade. E vai poder também fazer suas intervenções aqui. Além deles e dela, eu quero já agradecer aqui a presença da vereadora Paola Miguel, que também compõe a comissão, e do Carlão, representando aqui o vereador Gustavo Peta. Então, sem mais delongas aqui, mas já alertando que com essa mudança das reuniões remotas para reuniões presenciais, nós acabamos aqui num processo de transição ainda, com algumas dificuldades para receber as contribuições, né, das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais ou pela TV Câmara. Então, provisoriamente, nós vamos disponibilizar o e-mail institucional do nosso mandato,
para que as pessoas possam encaminhar nessa reunião em particular as suas contribuições, questionamentos. Então, o e-mail é paulobúfalo, com um F, um L, @campinas.sp.leg.br. paulobúfalo@campinas.sp.leg.br. Há um dos nossos assessores na mesa aguardando aqui para que possa encaminhar os eventuais questionamentos e contribuições. Bom, além disso, agradecer aqui o pessoal do auxílio legislativo, das comissões, né, o pessoal do cerimonial, TV Câmara, segurança, trabalhadores aqui da casa que estão garantindo a realização dessa atividade. Bom, eu passo então, já agradecendo a presença da secretária Alexandra Caprioli nesse evento, e passo a ela para que ela faça essa primeira intervenção e possamos depois, então, debater um pouco sobre os temas propostos pela comissão. Vamos lá. Boa tarde. Queria aqui saudar o vereador Paulo Búfalo, que está, né, conduzindo aqui os trabalhos como presidente dessa comissão, a vereadora Paola Miguel. A gente teve a oportunidade de estar juntos na última reunião, estar juntos, né, assim, na verdade, virtualmente, na nossa última oportunidade de reunião. Saudar aqui meus diretores, Gabriel e Eros, e o Jursa e o Caian, né, que estão aqui dando essa contribuição. Para a gente é uma oportunidade sempre muito grande estar participando, né, dessa comissão aqui na Câmara. Eu acho que abrindo todas essas discussões e aproximando um pouco o que o Legislativo busca fazer, né, na Comissão de Cultura, e o que o Executivo hoje tem de metas, né? Nós temos metas muito arrojadas, na verdade, né? Então, quando a gente fala de Plano Municipal de Cultura, é importante a gente lembrar que ele foi, então, feito, validado, aprovado aqui nessa casa em 7 de outubro de 2020. Então, ele também é um mecanismo novo, né, de trabalho, de direcionamento das políticas culturais, né, que a gente tem para o município, assim como também, apesar de não ser comissão de turismo, mas também o plano de turismo foi aprovado nessa casa. E eu acho que a grande diferença que a gente tem por ter esses planos aprovados aqui é que a gente passa a ter um universo aí de 10 anos de trabalho, que, muito mais do que um plano de governo, ele passa a ser um plano de Estado, onde, principalmente no caso da cultura, a sociedade civil ela tem um papel primordial, né, em definir, através da interação com o Conselho de Política Cultural, os rumos do que a gente vai fazer na cultura da cidade. Então, o plano ele estabelece uma série de projetos ou de processos, né? E alguns deles são a própria instituição nesse novo formato do Conselho Municipal de Política Cultural, né, que tem hoje uma relevância de representatividade muito grande, o plano em si, e ele é mensurado através de 2 mecanismos, que é o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o Sistema Municipal de Informação e Indicadores, né, que é um pouquinho o que a gente vai tratar aqui. Então, na última reunião, a gente teve a oportunidade de ver uma apresentação super interessante do Caian, que falou um pouco dos dados, como é que a gente tinha de resultados, como é que nossas ações eram distribuídas no território. E a gente sabe que o princípio que norteia o plano, ele visa descentralizar as ações, né, ele visa dar a possibilidade das ações culturais acontecerem em todo o território, e, ao mesmo tempo, todas as áreas também serem contempladas através dos princípios que norteiam aí o nosso trabalho. Então, eu não vou detalhar novamente isso, que isso foi objeto até da nossa reunião anterior, mas falando um pouco da evolução disso, né? Nós estamos em pleno momento de validar o PPA, que o plano plurianual ele estabelece
na verdade, programas para os 4 anos e também atrela com um recurso orçamentário, né? Então, acho que sempre a cultura ela teve uma guerra muito forte para que ela pudesse ter a sua relevância e ser objeto de um recurso financeiro que fizesse frente a todos os objetivos que nós temos, né? Então, a gente como gestor da cultura, né, nós todos aqui, né, a gente fez uma batalha bastante grande para garantir que o nosso orçamento fosse honrado, né, naquilo que a gente tinha, ao que nos cabe, né, de orçamento municipal, e para que a gente possa, da mesma maneira, estabelecer em projetos dentro do PPA a política pública, né? Então, acho que, só para a gente iniciar, eu acho que esse é o momento que a gente vive hoje. Nós temos um grupo de trabalho que vem discutindo, e até a gente vai depois fazer alguns comentários do que surgiu desse grupo de trabalho, né? Então, todos os princípios e todos os projetos que a gente vai conseguir executar através do orçamento que a gente vai determinar para o plano especificamente. Então, acho que essa é uma introdução e acho que é importante a gente abrir essa discussão e ter esse acompanhamento do conselho. Esse material ainda não foi apresentado, só foi apresentado no grupo de trabalho e vai ser apresentado no conselho na reunião de amanhã também. É isso, pelo menos. Isso, a gente trouxe um pouco do que foi produzido no plano municipal, no grupo de trabalho, visando o plano municipal. Então, acho que ele tem os grandes temas, né, que foram discutidos. Eu acho que talvez seja importante a gente mostrar um pouquinho como é que a gente imagina. Tá, secretária, depois vocês vão deixar cópias com a comissão, para que eu possa fazer chegar aos demais parlamentares também. Com certeza. Tá bom? E quem fará a apresentação? Eu vou pedir para o Gabriel, que ele faz parte do GT, eu acho que é. Tá bom. Então, com a palavra, Gabriel Rapaz, que é diretor de Cultura. Já agradeço também a presença, viu, Gabriel? Então, obrigado, Paulo Búfalo, pelo convite, a vereadora Paola Miguel, o Carlos representando o vereador Gustavo Peta, o conselheiro Jursa, Caian, que é ex-conselheiro, mas é um pesquisador da política pública. Então, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito importante da gente transparecer aqui como que é o nosso planejamento e do trabalho que a gente vem fazendo, que é um trabalho público, merece o tempo todo estar à disposição. Então, a gente queria primeiramente esclarecer, eu acho que tem um contexto importante, né? O planejamento no Brasil, a legislação de planejamento, ela tem muitas décadas, mas ela vem se aperfeiçoando com o tempo. E o Tribunal de Contas do Estado vem pegando no pé que as leis orçamentárias e PPA, o ciclo de legislação orçamentária, eles têm se tornado apenas uma previsão de rubricas contábeis e não é isso que é para ser. O verdadeiro papel público do ciclo de planejamento é garantir clareza na ação do Estado, no planejamento da ação do Estado. E isso foi um apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recentemente, e, nesse sentido, a Prefeitura, então, para a elaboração do PPA, contratou uma consultoria da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, que nos está auxiliando na elaboração desse PPA. Então, acho que esse contexto é algo muito importante que a gente tem que trazer para o debate, que ajuda a colocar esse momento de planejamento em um outro patamar. E da parte da cultura, a gente, alinhado a esse sentido, eu gostaria de pedir, então, a apresentação que está na tela, a gente elaborou, em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, né, teve uma colaboração muito importante do Conselho, para a gente pensar conjuntamente, né? Se a gente tem um plano municipal de cultura, que, como a secretária Alexandra Caprioli colocou, é um instrumento novo, de grande importância, com muita participação, né, a gente tem um plano que coloca para a gente uma centena de metas e ações obrigatórias, que orienta a nossa ação, portanto. Então, a gente tinha que, no instrumento de planejamento, que é o plano plurianual e as leis orçamentárias,
deixar claro quais são essas metas e garantir que essas metas vão estar inscritas e ter recursos para isso. Então, a próxima, a gente, então, fez questão de alinhar o planejamento orçamentário com as metas que estão no plano, né, e garantir que a ação da Secretaria de Cultura se organize pela lógica de programas e projetos. Então, mais do que ter uma ideia e fazer, é importante a gente conseguir ter clareza de projeto, né, para cada fim que a gente quer buscar, a gente saber quando começa, quando termina, qual é o objetivo esperado e qual o custo, e um conjunto de projetos, ele faz um programa. Então, a gente vai ver que tem algumas similaridades entre alguns projetos, entre alguns objetivos, e é assim que a gente, então, está planejando a ação da Secretaria de Cultura. Então, a gente agrupou, em conjunto com o Conselho, que nos ajudou muito, próxima, as metas e ações do plano, que se a letra permitir, vocês vão ver que está na coluna da direita, são muitas ações que são obrigatórias e que a gente tem que cumprir, e a gente agrupou em, são 12, se não me engano, 12 programas, que eu acho que é interessante, né? Então, a gente tem desde a modernização da gestão, que é um termo técnico, mas eu acho que vale a pena a gente exemplificar, né? Quando a gente fala assim, no Ouro Verde, a gente precisa garantir a presença no futuro de um espaço cultural multiuso, de múltiplas possibilidades. Então, isso que a gente fala de criar um espaço cultural na região do Ouro Verde ou na região de Viracopos, por exemplo, tecnicamente é chamado de modernização da gestão, que é onde a gente fala de expandir a presença do Estado, fazer com que o Estado chegue onde hoje ele não chega. Então, a gente tem também o programa de bibliotecas, livre leitura, que é onde cabe projetos como construir um plano municipal de livro, leitura e bibliotecas, a gente conseguir a expansão da rede, a parcerias para bibliotecas comunitárias. Um outro programa que a gente tem um grande destaque, que vai ser a pedra fundamental dessa gestão, é o programa de cidadania cultural e de descentralização da cultura. A gente percebe que, historicamente, o investimento público ficou nos bairros mais antigos e mais centrais, e há uma necessidade clara, tanto no plano municipal de cultura, quanto na nossa percepção, de que é necessário a gente garantir a diversidade e o espalhamento territorial. Então, esse é o plano, o programa de cidadania cultural e descentralização da cultura. Em seguida, tem uma... Alguém me ajuda ali que eu não estou enxergando. A programação e a fruição dos eventos artísticos, culturais e turísticos, né? Isso, obrigado. Eu não estava enxergando, então me desculpe. Que é o programa de fruição e de eventos, é aquela ação do Estado que garante que as atividades culturais cheguem às pessoas, que as pessoas consigam ter acesso à pintura, à música, à programação de dança que aconteça em toda a cidade, acessível a todos. Então, a gente tem uma série de metas e também vai ter recursos destinados a isso. Então, a gente tem o programa também de formação cultural e turística, porque esse é um pé importantíssimo para garantir que a gente dê continuidade, para que a gente consiga, que as pessoas consigam ter a ferramenta para se expressar no agora e as próximas gerações também. O próximo programa é o de economia da cultura e do turismo. A gente tem uma necessidade de pensar ações que fomentem a atividade econômica da cultura e do turismo, porque são importantes para a geração de renda e porque elas são capazes de, com pouco investimento, gerar muito emprego e muita renda para as pessoas. O próximo é o de memória e preservação cultural, também um programa de fomento às artes e à produção cultural, porque a gente sabe que quando a gente fala de política pública de cultura, não é só a arte, a gente tem algo mais amplo também, que é a produção cultural, que envolve algumas expressões que não são necessariamente artísticas, mas são do modo de viver, do modo de fazer, mas a gente também não pode perder de vista que a gente tem que ter um programa voltado à arte, né, que é ao teatro, à música, às artes plásticas, à dança, etc.
O próximo é a manutenção e requalificação dos equipamentos culturais. A gente sabe que é importante, em Campinas isso é muito claro, né, que a gente tire um atraso na manutenção dos nossos prédios. Então, para isso, a gente está reservando recursos também, né, no nosso planejamento. A gente cria, a partir desse ano, o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, e a gente vai fazer isso também alinhado com o turismo, porque a gente tem muitas intersecções. A gente, então, portanto, vai ter gente dedicada a isso, orçamento a isso, e uma política clara de produção de dados e conhecimento sobre a cultura na cidade. A gente tem a gestão e preservação de acervos, porque a gente precisa ter, claro, uma política para a preservação dos audiovisuais que estão no MIS, dos quadros que estão no MAC, dos nossos acervos em bibliotecas, dos acervos de construções, etc. A Orquestra Sinfônica Municipal, que para fins de planejamento também é um programa separadamente, embora não esteja com ações claramente desenhadas no plano municipal. E, por último, aqui na nossa lista, a comunicação e divulgação cultural e turística, porque esse é um importante elo na cadeia da produção cultural e artística da cidade, a gente garantir que as informações cheguem às pessoas. Há um tempo atrás, se a gente conseguisse que saísse no jornal, todo mundo ficava sabendo, né? A gente sabe que hoje em dia o jornal, a imprensa é importante, mas tem uma nova configuração da comunicação que não passa somente pela imprensa e que exige que o poder público tenha uma visão para isso e que crie estratégias para que a informação chegue às pessoas e elas tenham acesso. Então, basicamente, esses são os programas que dirigem o planejamento da ação pública no campo da cultura. Então, esse é uma informação inicial, a gente construiu em conjunto, que ela vai estar em constante transformação, porque dentro desses programas a gente tem projetos, né, que são dinâmicos. E, para fechar, então, esses são os recursos que estão previstos no PPA para a implantação do Plano Municipal de Cultura. Deixa claro que não são apenas esses os recursos da Secretaria de Cultura e Turismo. A gente também tem os recursos do FIC, que não estão aqui, mas estão previstos, os recursos do FATUR, os recursos do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que é a arrecadação dos teatros, né, das nossas bilheterias, e os recursos que são de manutenção da Secretaria, como salários, contas fixas, como água, luz, telefone, etc., que não estão aqui. Esses aqui são somente os recursos para a implantação do Plano Municipal de Cultura. E eu acho que esse é um grande avanço, porque a gente começa a ter claro, a partir deste PPA, né, nessa gestão, quais são os objetivos públicos, publicamente pactuados, e quais são os recursos que vão ser investidos para alcance desses objetivos. Então, essa era a apresentação inicial. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, Gabriel, e já perguntaria se o Eros vai fazer uma fala inicial também, Eros? Boa tarde. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde a todos. Agradecemos pelo convite, vereador, vereadora. Do ponto de vista de política pública de turismo, eu acredito que também estejamos vivendo um grande momento. Acho que em razão de serem segmentos tão similares, né, quando a gente discute turismo numa cidade, a gente não pode deixar de entender que o patrimônio cultural, o patrimônio histórico é o alicerce de toda atividade turística. Uma vez que a gente não tem isso muito bem definido, a atividade turística oferece riscos, né? Então, a construção dessa política pública de turismo associada à política pública de cultura do município é um presente, né, nesse momento. E acreditamos que estamos vivendo momentos muito parecidos do ponto de vista de turismo e de cultura. Por quê? Porque, como a secretária comentou, nós aprovamos um plano de desenvolvimento turístico que teve um caráter participativo, assim como também um plano municipal de cultura, né, com caráter participativo.
Isso mostra que os dois segmentos estão avançando para um processo de planificação, como o Gabriel comentou, um aspecto essencial na consolidação de uma política pública, não só do ponto de vista orçamentário, mas do ponto de vista de você criar esses subprodutos de planejamento, vamos dizer assim. A gente está falando de programas, falando de projetos, né? E, com isso, a gente consegue avançar, né, com os propósitos mais importantes da atividade turística, que é garantir o acesso da população, dos moradores, à cidade, a todos os talentos da cidade, a gente garantir com que o turismo realmente traga o desenvolvimento social e econômico, mas que, antes de mais nada, ele esteja salvaguardando todo o patrimônio cultural, artístico, ecológico, enfim, da cidade. Nós temos em Campinas um grande segmento prioritário, que é o de eventos e negócios, né, que, obviamente, tem uma consolidação e todo um trabalho já sendo realizado há vários anos pelo Departamento de Turismo, mas a nossa meta é que, através desses processos de planificação que nós vivemos hoje, nós consigamos gerar a sinergia necessária entre todos esses segmentos, né? Tendo, talvez, o turismo cultural como um grande cenário de toda essa sinergia, né? Então, acho que são ações que se complementam, são momentos muito significativos para as duas áreas e com uma perspectiva muito boa, como eu disse, de um processo de planejamento que permita aos dois segmentos serem empreendedores na gestão pública, que talvez esse seja o grande desafio nosso enquanto gestor público, né? Ser empreendedor numa área extremamente importante de se empreender. É isso. Bom, obrigado, Eros, que é diretor de Cultura aqui da Secretaria diretor de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo. Vou passar, então, a palavra ao Jursa, que é o representante nessa mesa do Conselho Municipal de Política Cultural. Olá, Jursa. Boa tarde a todos, a todas que estão nos assistindo também em casa. Quero agradecer pelo convite, Paulo Búfalo. Quero agradecer também ao pessoal da Secretaria de Cultura, em nome da Alexandra, em nome do Gabriel Rapassi, diretor de Cultura, o Eros também, que vem nos agraciando nas nossas reuniões, nos ajudando bastante. Inclusive também o Caian, que está aqui com a gente, que é ex-conselheiro de Cultura e vem nos ajudando bastante. Nossos grupos de trabalho dentro do Conselho de Cultura de Políticas Públicas hoje. E é importantíssimo, né, essa união, né, da sociedade civil com o poder público para que a gente possa construir, né, novamente uma Campinas cultural forte e estabelecida, não só para quem consome cultura, mas também para quem faz cultura, né? Sei que a cidade vem passando por uma transformação, né, uma transformação gigantesca, né, em questão de urbanização, muitas coisas vêm mudando. Isso também afeta também a área cultural de Campinas, afeta a área de turismo de Campinas, e eu sei que essa transformação é para ajudar a crescer e a fomentar a cultura de nossa cidade, mas nós também temos que entender como que a gente vai ajudar essas pessoas que fazem cultura, né, os fazedores de cultura de Campinas, as instituições, né, os grupos, né, que são identitários, original, de cultura, fazedores de cultura da cidade de Campinas, porque a gente entende o quanto é importante a gente ter a prefeitura do nosso lado, não só para estabelecer esse contato, esse diálogo, mas também para fornecer também a capacidade da gente ter espaços culturais abertos, como teatros, como centros culturais, para que a gente possa trabalhar e ajudar a população de Campinas, né? Temos aí o Teatro do Centro de Convivência, que está nas fases finais aí de reformulação, né, de reconstrução do teatro. A gente quer que esse teatro seja entregue para a população, para que a população possa usar esse teatro. A gente entende também que é importante a gente falar sobre as casas de cultura de Campinas, sobre o mapa cultural, né, sobre o PPA, e o quanto é importante a gente dar essa resposta para a cidade de Campinas, para a população de Campinas, para que a gente possa entender as demandas e também entender como que a gente possa sanar as dificuldades da área cultural de Campinas. Obrigado, Jursa.
E passo a palavra aqui, antes de passar depois a vereadora Paola presente, passo ao Caian Ciasca, da Bons Tempos Produtora e ex-conselheiro de Cultura, formulador, pesquisador também no campo da política cultural na cidade. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente, boa tarde a todos que estão presentes. Agradeço também Paulo pelo convite, agradeço também a Paola, que também é parte da Comissão de Cultura, ao Carlos também, que está representando o Gustavo, e todo mundo que está presente aqui auxiliando, e também a Secretaria. Acho que está sendo muito importante esse processo que a gente tem construído, tendo passado por um período, nesses últimos anos, de uma relação com a Secretaria anterior. É muito importante a gente estar construindo esses espaços. Acho que a Comissão de Cultura foi um ganho muito grande nesse processo da última legislatura para essa, e essa mudança dessa parceria de construir coletivamente com a Secretaria. Aqui, eu acho que nesse processo que a gente construiu nesses últimos anos com a Secretaria de Cultura, teve momentos que a gente conseguiu participar bastante, mas agora acho que a gente deu um salto assim, nesse processo de construir coletivamente. Digo isso muito por conta desse processo do PPA também, que a gente veio construindo nesses últimos meses, coisa que a gente não teve possibilidade nas gestões anteriores. Assim, a gente realmente conseguiu dialogar coletivamente, construir junto. Eu vou trazer um pouco até a fala para a questão desses assuntos do SMIC, né, do Sistema Municipal de Indicadores, e do Mapa de Cultura. São assuntos que eu venho estudando há alguns anos, e a gente passou nesse processo. A implementação do Mapa de Cultura de Campinas, do Mapa Cultural, foi no processo que a gente estava no Conselho. E eu pensei em trazer, nesse processo, fui levantando algumas pesquisas, alguns dados, e pensei em trazer esses dados aqui até para a gente dialogar da importância desse processo agora, do que é a implementação do Sistema Municipal de Indicadores, né, e como ele é importante. Acho que a gente, nesse processo de implementação do plano, e principalmente de construção do plano, a gente passou o início. É muito difícil fazer gestão sem dado, né, porque a gente fazia muita coisa, acho que das sensações que a gente tinha, né, então a gente... e aí a gente não fala a gente enquanto conselho, fala a gente enquanto quem estava debatendo o momento do plano. Então, existe, sim, muito conhecimento de causa. A gente, estando na cidade e fazendo um processo diverso, a gente conseguiu construir pontos muito interessantes, mas no momento de construir meta, era sempre muito difícil fazer meta sem ter o dado original. Porque, para a gente pensar onde a gente quer chegar, a gente tem que saber onde a gente está agora, né? Para ter mais certeza nesse processo, assim. Então, acho que isso foi muito importante. Agora, cada vez mais a gente ir construindo, desde que o Mapa Cultural foi implementado em Campinas, a gente foi construindo aos poucos um processo de conhecer a cidade, mas também a partir desses dados, né? Então, a gente do Conselho foi fazendo algumas pesquisas naquele momento ainda, e conseguiu construir bastante informação nesse sentido, e ter as informações. Acho que o nome do Sistema Municipal de Indicadores e Informações é porque ter só um indicador não adianta, né? Então, só o indicador é só um dado, é só um número. E muitas vezes apaga-se muitos processos nesse ter um número. Mas a gente, quando a gente está falando principalmente da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente não está falando de número, a gente está falando de pessoas, né? E acho que na gestão pública em geral. Então, é muito importante a gente entender que esses dados são pessoas, e como que a gente transforma esses indicadores em informações. Então, para além do número em si, como que a gente consegue transformar isso em informação? Trazendo um pouco para os números, então, para a gente entender como é que a gente dialoga, o Mapa Cultural de Campinas hoje tem 1.470, se não me engano, agentes culturais, e por volta de 270 espaços culturais. Eu acho que é mais ou menos por aí os números atuais. É muito importante entender que esses números tiveram um salto muito grande a partir da Lei Aldir Blanc, do processo de implementação. Mais de 70% desses dados foram pessoas que se inscreveram no mapa a partir da Lei Aldir Blanc. Então, isso também, entender a relação com a Lei Aldir Blanc, não só pela Lei Aldir Blanc em si, mas entender a relação desses dados com um edital, com alguma coisa que chama a atenção para
a inscrição também é muito importante. E também vai ser importante nesse processo agora de implementação do plano, entender como que a gente relaciona o mapa, e aí acho que a gente está num momento de debate, inclusive, sobre qual mapa a ser usado, né? Então, a gente passou por esse processo na Lei Aldir Blanc de começar a usar o mapa, depois a gente passou a usar só a plataforma do Estado de São Paulo, dos dados culturais, se não me engano. Então, acho que a gente está no momento de entender qual que é o momento agora. A gente volta ao mapa cultural, a gente ou refaz a plataforma. Eu acho que a plataforma do mapa ela tem potências e tem dificuldades muito grandes. Assim. Então, naquele momento, quando o mapa chegou em Campinas, a gente teve um momento de trazer a ideia do mapa cultural em si é porque ele é de código aberto, ele é uma plataforma que pode ser alterada, mas ao mesmo tempo ele é uma plataforma que você pode cruzar ela com o mapa original, com o mapa nacional. Naquele momento era muito interessante. Com o tempo o mapa passou a ser cada vez menos usado nacionalmente e assim como diversas políticas públicas de cultura no Brasil, ele foi sendo desmontado. Então, mas acho que tem possibilidades muito boas. Então, pegando alguns dados nacionais, assim, se a gente chega, e acho que, por que é importante falar isso? O mapa nacional hoje, por exemplo, ele tem 96 mil agentes culturais cadastrados. Só o mapa do Ceará tem 91 mil agentes culturais cadastrados. E isso sem ter necessariamente uma relação, porque nesse meio tempo, desde a implementação do mapa cultural, que foi em 2015, quando o Instituto TIM criou o mapa cultural e houve a implementação nacional, alguns estados, algumas cidades passaram a usar esse servidor central do Ministério e outros estados passaram a ter o seu próprio servidor. Isso permite um cruzamento, mas não necessariamente esse cruzamento ocorre. Então, não é que dos 96 mil pessoas cadastradas aqui no mapa nacional, 91 são do Ceará. É que são servidores diferentes. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que, quando você faz um mapeamento que é ativo, né, se faz uma busca ativa pelas pessoas, a gente consegue, em um estado, chegar quase no mesmo número de pessoas que tem no Brasil inteiro. Então, isso é muito importante entender como que em Campinas a gente também passa por esse processo de implementação, mas também faz essa busca ativa. Como que a gente faz uma estratégia interessante de fazer esse cruzamento e de fazer esse acesso aos mapas, porque os mapas são muito importantes para a gente pensar nessa gestão pública. Então, eu acho que até tem um outro dado aí trazendo também do processo do Gabriel lá em Santo André, que Santo André também houve um processo muito bom de mapeamento lá na cidade. Então, eu tenho dado aqui, de Santo André, a gente tem hoje, atualmente, 17 mil agentes cadastrados. E aí, se a gente for comparar com Campinas, por exemplo, para além de uma questão de população, pegando os dados também do PROAC, o PROAC é o maior edital do Estado de São Paulo, né? O PROAC, a gente teve 923 pessoas inscritas do município de Campinas e 252 pessoas do município de Santo André. Então, a gente tem um mapa cultural que tem 17 mil pessoas cadastradas, sendo que 252 pessoas se inscreveram no PROAC. Em Campinas, que a gente tem 920 inscrições, a gente tem só 1.400 pessoas cadastradas no mapa. Então, acho que esses cruzamentos de dados que são muito importantes para a gente entender quando que o mapeamento é bem feito, a gente consegue realmente chegar nas pessoas. E isso dá para a gente informações, para além dos dados, isso dá informações para a gente entender onde é melhor atuar, e aí a gente fez um grande processo de mapeamento do FIC também. Então, acho que até trago para a secretaria que o momento é essencial da gente mapear a Lei Aldir Blanc, né? Porque a gente que estava atuando, a gente que fez esse processo e que viveu a Aldir Blanc, a gente tem a sensação, não da nossa cabeça, mas desse processo, a gente tem a sensação que a gente conseguiu já acessar muito mais territórios na cidade de Campinas do que o FIC. Então, a gente também precisa muito comparar esses dados da Lei Aldir Blanc com o FIC, e que, a partir desses últimos mapeamentos que a gente fez, que a gente até apresentou na última reunião da comissão. Então, acho que isso também é um momento muito importante para a gente fazer esse mapeamento da LAB. Eu acho que a gente tem, voltando só ao começo da fala, a importância de a gente estar construindo esse diálogo para o SMIC, que é o Sistema Municipal de Indicadores de Informações. Eu acho que a gente passou muito tempo com uma Secretaria de Cultura que tinha medo da participação da sociedade civil. E acho que agora a gente consegue, com o SMIC, fazendo esse acompanhamento, fazer um processo de construção coletiva, realmente, e usar a potência do diálogo com a sociedade civil, e não só não criar esse medo da participação, porque a gente está aqui realmente para acompanhar, a ideia é essa. A ideia do SMIC é fazer o acompanhamento, mas acho que é importante entender que esse acompanhamento deve ser feito, porque é uma política de Estado, uma política
realizada pela gestão pública, ele necessita de acompanhamento da população, absolutamente. E acho que a última coisa que eu queria falar, só então, a partir do SMIC, e aí também para acompanhamento da Câmara, que é muito importante, o processo, a implementação, as informações, né, e o SMIC, em termos de informações e indicadores, ele tem tanto uma relação com o acompanhamento do plano e da implementação do plano, com a implementação da política cultural em geral em Campinas. Então, é muito importante pensar no SMIC a partir desses dois vieses. Então, se a gente, até hoje, por exemplo, a gente consegue entrar no site do Plano Nacional de Cultura e ver o acompanhamento do Plano Nacional. Ele já está parado há um tempo, o acompanhamento em si, mas a gente consegue ver o acompanhamento do Plano Nacional de Cultura, o que não quer dizer que aqueles dados que estão ali são os dados sobre a cultura em geral no país, né? No caso do Plano Nacional. Então, é importante também entender, na implementação do SMIC, qual que é essa relação entre dados que dão indicadores sobre o acompanhamento do plano e dados que dão indicadores sobre a cidade como um todo. É importante ter essa leitura. E acho que para encerrar, então, trazer de novo, não só para a Secretaria, como para a Câmara, a importância da implementação do CIMA, urgente nesse processo do Comitê de Implementação, monitoramento e acompanhamento, porque eu acho que a gente está trazendo aqui muitas dessas potências desse acompanhamento. E eu acho que é isso. Tem só uma última coisa que eu lembrei também. Tem um processo que foi feito em São Paulo, muito interessante do mapeamento, que foi da implementação do CEL da Vila Maria. E ele foi ele não chegou a ser implementado porque pela descontinuidade da mudança de gestão, mas tem um processo muito interessante do mapeamento afetivo que foi feito, das rotas das pessoas que andavam pelo bairro, onde que as pessoas pegavam ônibus. Isso gerou um material suficiente para fazer desenho de ciclovias, quais seriam os espaços de colocação, de recolocação dos pontos de ônibus, todos eles ligados à implementação de um CEL e do processo de construção do CEL. Então, isso tem uma potência muito grande de entender de onde a gente está falando, entender os locais onde a gente está. Então, eu acho que essa é uma situação que aconteceu que mostra muito dessa potência da implementação e do trabalho atualizado com o SMIC, né, e com o sistema municipal. Então, acho que nós estamos nesse momento, é essencial a gente falar do SMIC agora, é essencial a gente começar a implementação do SMIC para que esse acompanhamento venha desde o começo. Porque a gente também tem uma série de problemáticas vindas depois, né? Quando lá na frente a gente quer implementar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, a gente sabe que lá no começo a gente teve problema de como pegar os dados. Então, e aí nós estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a gente precisa conversar sobre isso também. Então, a gente está no momento essencial para iniciar essa implementação, para que a implementação do plano realmente dialogue com o plano e realmente tenha uma implementação que seja estratégica. Assim, acho que o sistema municipal de indicadores, quando é feito de forma estratégica, a gente consegue realmente sair dessa ideia dos números e dos dados e realmente conseguir mapear as pessoas, onde as pessoas estão na cidade de Campinas, o que as pessoas estão fazendo e como que a gente constrói essa política de uma forma coletiva, colaborativa e estratégica. Eu acho que é isso, eu agradeço a fala. Obrigado. Eu é que agradeço, Caian. Bom, antes de passar aos questionamentos e colocações aqui dos parlamentares, representantes aqui presentes, eu gostaria novamente de salientar que a participação com eventuais questionamentos ou informações podem ser enviadas para o e-mail paulobufalo@campinas.sp.leg.br, que é uma forma alternativa de participação num contexto que nós estamos nessa transição das sessões e atividades remotas para presenciais, e estamos tendo que adaptar ainda esses mecanismos aqui. Vou passar à vereadora Paola e, em seguida, consultar o Carlão, representando o vereador Peta, e depois eu farei também meus questionamentos aqui para que a gente retorne para a mesa. Vamos lá, Paola. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Quero parabenizar aqui a secretária Alexandra por estar construindo, né, justamente junto à sociedade civil, que a gente sabe que é tão importante. Quero parabenizar o Gabriel Rapazzi pela apresentação, né, que trouxe aqui algumas coisas bem importantes para a gente, como a descentralização da cultura
E eu acho que ele frisou muito bem na fala dele, que é justamente a criação de casas culturais em outros espaços, né? E aí fica a minha pergunta, né, indo na mesma linha do Jurce e do Caian, como que a gente pode trazer essas pessoas que se cadastraram, né, justamente pela Lei Aldir Blanc ou pelo FIC, né, que começou o edital e parou, como que a gente pode também colocar essas pessoas como sendo agentes culturais ou nessas criações de casas culturais, né? Quero parabenizar o Eros também aqui pela fala. Quero dizer que a sociedade civil é fundamental para que a gente tenha, né, uma participação ampla da representação da sociedade, dizer que a cultura, novamente, foi a primeira que parou, muito provavelmente vai ser a última que vai voltar com a sua totalidade, mas é a que a gente mais precisa para conseguir suportar tudo isso que está acontecendo quando a gente fala de pandemia, de saúde mental. Então, eu acho que ela tem ela é decisiva nesse momento para a gente conseguir mudar a nossa sociedade, transformar a nossa sociedade. Eu entendo que existem muitos agentes culturais que, nesse momento, estão passando por muitas dificuldades, né, justamente por esse setor ter sido mais afetado, mesmo quando a gente começa a retomar algumas atividades presenciais, a gente ainda não tem eventos grandes e tudo mais. E aí minha outra pergunta também que eu gostaria de fazer é se vai ter uma realização de evento teste na cidade de Campinas, em algum momento, e como que isso se daria. E se nesse momento que a gente está começando a ter atividades presenciais, como que ficam os espaços, como, por exemplo, a Estação Cultura, né? Que foi o último evento, inclusive, que eu conheci o Caian, que foi no show do Chico César. Se a gente vai ter alguma coisa até o final do ano com essa previsão, desde que atenda todas as questões sanitárias, e se poderia ser também com esses artistas locais que a gente está tendo. Bom, é isso. Quero parabenizar mais uma vez o vereador e presidente dessa comissão, Paulo Búfalo, por trazer essa temática nesse momento tão importante. Bom, obrigado, vereadora Paola. Eu peço, já que a gente entra em contato para ver se chegou alguma questão por e-mail, mas já agradecer a vereadora Paola, que é membro dessa comissão também, e presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Eu queria passar aqui aos meus questionamentos, né? Dialogando um pouco nessa oportunidade que a gente tem de receber a Alexandra aqui na Comissão de Cultura pela segunda vez, né? Num momento assim que, mesmo com as adversidades que nós vivemos no país, boa parte dela pelas mentalidades, né, instaladas no Planalto Central, nós tivemos uma vitória importantíssima, né, do setor cultural, que, como a vereadora Paola afirmou, foi um daqueles mais afetados no período da pandemia, e numa mobilização histórica, né, na batalha pela Lei de Emergência Cultural, chegamos à Lei Aldir Blanc. Aqui na cidade de Campinas é inevitável também demarcar, né, o final ali de 2020 como sendo um momento muito positivo também de girar a chave da política cultural aqui da cidade, com o novo formato do Conselho Municipal, né, de Política Cultural, o Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal. Então, nesse momento, eu acho que, tanto em um caso como em outro, a participação, o protagonismo, né, de quem faz cultura, de quem trabalha com a cultura, de quem organiza eventos, enfim, foram assim fundamentais essas participações, e acho que é uma coisa que não veio para ficar. Quer dizer, toda a política cultural daqui para adiante, para que ganhe passe a ser de fato uma política de Estado, enfim, sem amarras, né, demanda essa continuidade, demanda
a participação direta da comunidade, e eu acho que é isso que nós precisamos avançar aqui, nesse momento em particular, na definição do financiamento da política municipal, é fundamental, né? Então, eu queria, dialogando com isso, lembrar que um artigo que recentemente a Luciana Martins, que trabalha comigo e também estuda na área, né, ela garimpou aí um artigo falando de uma situação que envolveu a Câmara Municipal em 1979, em que um vereador propôs a extinção da Orquestra Sinfônica, que foi, num contexto, o argumento central dele era de que a orquestra custava muito caro para a cidade de Campinas e que o orçamento precisava ser investido em outras áreas de importância. Mas há um dado lá que é interessante, que o jornalista tomou cuidado de fazer trazer essa informação no artigo de que a Orquestra Sinfônica, só a orquestra tinha um orçamento equivalente a 3% do orçamento municipal. Então, depois daí a gente vê, ao longo dos anos, acabou não sendo, nunca foi muito consolidado isso. Eu avalio assim que na educação, na saúde, tem gente que reclama das vinculações, mas eu atribuo assim que aqueles e aquelas que sabem planejar de fato, a vinculação é muito importante, porque as incertezas na disponibilização de recursos torna a implementação da política pública uma aventura sem precedentes, né? Porque aí não se sabe se efetiva, não se sabe se não efetiva. Bom, nesse sentido, há uma projeção aqui no financiamento previsto no plano municipal, que a curto prazo 2,5%, né, destinado à cultura, chegando a longo prazo aqui a 3%. Fala de maneira genérica, mas centrado aqui para implementação do plano. Eu percebi que vocês fizeram uma projeção, tá aquém, o Gabriel destacou que há outros valores, enfim. Então, eu queria ter uma noção disso, enquanto que nós vamos chegar no conjunto da secretaria, né, tendo em vista que aqui, para a implementação do plano, nós já temos as informações trazidas. A outra questão que eu queria trazer, eu tenho assim que foi muito positivo, né, nós traçarmos assim um paralelo entre os programas do PPA e as ações ali do Plano Municipal de Cultura, né, porque isso acaba dando uma consistência também, que eu diria que ao longo dos anos, além dessa questão financeira, o trato com as leis orçamentárias também permitiu que nós ficássemos só nas incertezas de implementação. Então, são descrições muito genéricas, a possibilidade de remanejamento, enfim. Aí eu tenho assim, pode não ser vinculado, mas é preciso que tenha um acompanhamento rigoroso para que nós consigamos cumprir, porque é isso que dá sentido à política pública de Estado, né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês a respeito disso. Bom, por último, dizer que é importante a gente poder dialogar com o Eros aqui também, né? Falando um pouco desse planejamento no campo do turismo, que é a pasta que a Alexandra também atuou nos últimos anos, né? Eu me lembro de 2000, quando eu fui eleito pela primeira vez, né, parlamentar, eu escrevi um artigo sobre as vocações da cidade de Campinas naquele período, né? E me lembro que eu citei um curso técnico em turismo que fazia um público, né? Fazia talvez uns
naquela época, talvez uns 3 anos, que ele havia sido encerrado na cidade. Então, quando a cidade começa a apontar para uma atuação nessa área muito mais contundente, nós tivemos um curso técnico que foi encerrado. Bom, longe de pensar o que pensa o ministro, né? Porque eu acho que nós precisamos ter educação universitária e as pessoas precisam estar na universidade pesquisando, criando, enfim. Mas como sendo professor de ensino técnico, eu acho que esse campo do turismo aqui, em particular a questão da rede hoteleira, dialoga pouco com as escolas técnicas e mesmo as universidades da cidade. Vou dar aqui um exemplo. Eu sou professor lá do Bentão, desde 94, e atuo na área técnica em mecânica. O curso de mecânica, ele nasceu com o Bento Quirino, tem mais de 100 anos, e existe até hoje. O profissional do campo, por exemplo, da manutenção, no campo da hotelaria, na ventilação, no campo da manutenção dos utensílios da exaustão das cozinhas, no campo do cuidado com o ambiente, no caso de ar-condicionado, elevadores, escadas rolantes e tudo que vem disso, não se dialoga nem com o técnico no campo da mecânica, da mecatrônica, e também nem com o engenheiro nessa área. Então, isso eu acho que nós poderíamos, é um campo, Eros, que acho que cabe também com esse olhar de fomento, para impulsionarmos isso na cidade, a gente ter também o diálogo com essa área de formação. Então, eu queria falar sobre isso, ouvir sua opinião também a respeito, e acho que é isso. Então, agradecer aqui a presença da vereadora Guida também, dizer, Guida, se você quiser fazer alguma intervenção, que depois nós vamos voltar aqui para a mesa, sem prejuízo, no final, novamente, você poder falar. Boa tarde, vereador, presidente da Comissão de Cultura, boa tarde, componentes da mesa, boa tarde, vereadora Paola. Não só dar uma saudação e, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, né? Estou vendo que a pauta é o Plano Municipal de Cultura no PPA. Acho que esse é um momento único, importante também para a gente discutir também o quanto que a gente vai poder intervir na política de cultura no nosso município. A gente sabe que, assim como as outras políticas públicas de extrema importância para a classe trabalhadora, a cultura ela vem sendo um dos elementos muito atacados pelo esvaziamento de recursos de financiamento, pelo desmonte geral, né, que está em curso no nosso país, inserido nesse processo de desmonte do Estado brasileiro. Então, eu quero parabenizar a presidência dessa comissão, porque eu sei o compromisso que o vereador Paulo Búfalo tem com essa agenda e o quanto ela é importante. As pessoas precisam entender que cultura é tão importante quanto educação pública, quanto saúde pública, quanto SUS, quanto todos os programas sociais para a nossa população. Então, entender que o papel é importante e isso também qualifica a intervenção da Câmara Municipal no nosso município. Ter um presidente como esse, ter essa comissão composta por vereadores que debatem essa pauta importante. É isso, e vou ficar aqui até o final da reunião. Obrigada, viu, gente? Eu agradeço a vereadora Guida. Eu vou pedir um minutinho de paciência aqui, como nós estamos numa reunião ordinária, eu vou fazer, enquanto vocês refletem 30 segundos aí, eu vou retomar aqui o item 1 da nossa pauta e já resolver esse tema, com a presença da vereadora Paola,
como presidente da comissão, nos termos regimentais, eu convoquei a vereadora Guida como membro eventual da comissão e farei, então, a votação aqui, já que nós temos quórum, da discussão e votação do parecer exarado pela vereadora Paola Miguel, favorável ao PLO 88 de 2021, processo 233.700, de autoria do senhor vereador professor Alberto, que altera dispositivos da lei número 15.384, de 14 de março de 2017, que cria o selo Amigos da Cultura. Bom, o parecer exarado pela vereadora Paola Miguel favorável, como vota a vereadora Guida, como membro eventual dessa comissão. Eu acompanho o parecer da relatora, presidente. Bom, como presidente, eu também acompanho o parecer da relatora. Então, está aprovado aqui o parecer a esse projeto. Obrigado, só tinha um parecer, só um projeto aqui em discussão, então, vou retomando aqui o nosso debate, eu vou retornar para a mesa, para que nós possamos ouvir aqui a resposta aos questionamentos e, eventualmente, outras informações. Lembro que depois, tanto essa reunião ordinária ficará disponível no YouTube da Câmara de Campinas, como também os materiais, né, encaminhados à comissão pela secretaria, nós vamos disponibilizá-los também nos meios eletrônicos. Passo a palavra, então, à secretária Alexandra Caprioli. Obrigada, vereador. Eu queria, assim, eu vou tentar organizar todas as perguntas, né? E eu acho que eu vou começar por uma que até traz uma conotação muito importante, que tem a ver um pouco com o resultado que a gente teve da Aldir Blanc. Todo mundo aqui comentou da importância que a Aldir Blanc teve, não só como um auxílio de fato emergencial, mas também como uma forma de mapeamento do que a gente tinha, que era muito melhor, né? A gente foi capaz de encontrar, através das inscrições dos projetos, muitos artistas que a gente não tinha no mapa. E aí eu queria aproveitar e fazer um pedido, né, vereador, que nós encaminhamos à Câmara o nosso PL 229, e para explicar um pouquinho melhor, e até colocar a nossa equipe toda à disposição para os esclarecimentos, só entendendo o seguinte: nós temos em dotação orçamentária cerca de R$ 2 milhões que estavam na conta do FIC. O FIC, ele é um fundo de investimentos, né, de projetos, só que ele tem um teor extremamente complexo quanto à apresentação do projeto e também à prestação de contas. E tendo em vista que a gente estava buscando, dentro da Secretaria de Cultura, como continuar o auxílio aos artistas, fazedores de cultura, espaços culturais, né, todo esse coletivo que atua no mundo cultural, a gente encontrou que esse recurso, da forma como ele está, ele não ia ser atribuído, não ia ser gasto esse ano, que a gente não tinha condição, na forma da lei, de executá-lo. Então, nós fizemos um projeto de lei, que é o PL 229, que já está na casa, e ele tem que passar por 4 comissões, inclusive aqui da Comissão de Cultura da Câmara, e o que ele visa? Ele visa facilitar o acesso a esse recurso, no sentido de valorizar a trajetória da pessoa como um prêmio pela trajetória. Com isso, há uma simplificação da apresentação, né, de cada um desses artistas, acessando esse recurso com muito mais facilidade. A gente sabe que muitos artistas não conseguiram honrar os seus tributos nesse período, e isso era um fator que impossibilitaria qualquer um deles acessar os recursos do FIC, fora o volume de documentação que eles tinham que apresentar. Então, nesse PL, a gente faz a facilitação, a simplificação e a desburocratização do acesso a esse recurso. Então, é muito importante, a gente faz esse pedido para que vocês analisem com carinho, porque os beneficiados serão os artistas, né? E a gente já contactou as outras comissões para que elas nos
nos perguntem todas as dúvidas, porque quanto mais rápido a gente aprovar, antes eles vão receber esse recurso. E eu acho que aí já tem uma das respostas, né? Como que a gente traz as pessoas, eu acho que a gente tem sempre duas maneiras. Essa questão do recurso, quando o Caian fez a apresentação dele, ficou muito claro para a gente que a gente tinha uma apresentação de projetos inicialmente do FIC, mas, ao final, quem recebia o recurso era um volume muito pequeno. Então, a ideia é poder pulverizar esse recurso e que ele esteja descentralizado na cidade através dessa facilitação, né? Então, isso é muito importante nesse formato transitório do FIC. Eu também acho que a gente tem um desafio pela frente, porque a gente tem esse emergencial, mas depois a gente tem que repensar o FIC, né? Quando acabar essa questão emergencial, nós temos que repensar como é que o FIC ele se torna um instrumento de estar, né, dialogando com os projetos, né, da comunidade, dos fazedores de cultura, mas isso é um objeto que a gente vai primeiro ter que fazer frente ao que a gente tem do emergencial agora, e depois já abrir essa discussão que deve acontecer, né, nos próximos tempos, no próprio Conselho. Então, eu vou pedir aí com todo carinho para a análise de vocês, né, ela vai passar por essa comissão, então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição. E eu acho que também a gente tem que criar, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem feito, usado muito as lições da Aldir Blanc, tentado aprender como é que foi o processo dessa habilitação das pessoas para Aldir Blanc, para entender onde é que a gente está conseguindo fazer chegar os recursos. E aí, tentar fazer essa facilitação. Ao mesmo tempo, um processo que a gente está implantando internamente é que nossos espaços todos, as pessoas utilizavam, eles são bastante democráticos, mas a gente nunca teve um mapeamento de todo mundo que frequenta os nossos espaços e nem quem oferece cultura nesses espaços. Então, a partir de agora, como uma forma de política de mapeamento, também nós estamos implantando alguns formulários que a gente vai estar colocando em base de todos os nossos espaços, para que a gente entenda em cada território quem é que está utilizando, quem é que está disponibilizando, né, oficinas e todo tipo de projeto que a gente tenha nos nossos espaços. Como o Gabriel comentou, nós sabemos da carência de locais onde a gente ainda não está dentro do território, e isso está dentro desse processo, né? Quando a gente fala da descentralização, na verdade, é a cultura chegar a todos os lugares, mas, ao mesmo tempo, com uma certa qualidade, porque a gente teve, nesse primeiro momento da nossa chegada, que mapear como é que estão os nossos espaços, e a gente enfrenta isso com uma aridez, né? Porque a gente entende que a gente tem esses espaços, eles estão disponibilizados, mas a gente tem que entender a nossa capacidade de mantê-los com qualidade, né? Isso é o papel do poder público, e nós temos enfrentado esse desafio com bastante responsabilidade. A segunda pergunta, então, só lembrando do PL 229, então, ele será um objeto não só de fazer chegar o recurso, mas também de mapear esses fazedores de cultura, como é que a gente pode fazer esse recurso chegar a mais pessoas, né? Secretária, uma parte, só se me permite. Então, pelo que a senhora informou, será quase que como uma medida provisória esse projeto, é uma questão transitória para depois discutirmos de fato como será o FIC. Isso, porque o que acontece? Esse recurso já está colocado na conta do FIC. Então, a gente achou que era muita responsabilidade hoje, a gente não teria como colocar o FIC da maneira como ele está, porque as pessoas não acessariam o recurso. E, ao mesmo tempo, a gente precisando dar essa mão, assim, encontrar esse recurso, encontrar os artistas que estão precisando dele. Então, esse projeto transitório, ele é realmente emergencial, mas ele é muito relevante. Então, a gente tem cerca de 2 milhões, e aí ele é um pouco dividido, a maior parte em ações individuais, mas também em ações em rede, que foi uma experiência muito positiva
que veio com a Aldir Blanc, né, essas ações em rede, então eles também estarão sendo contemplados. Então, isso é realmente um projeto transitório, mas eu acho que ele dá um fôlego até o final desse processo que ainda não, que a gente ainda não tem de abertura total. E aí, só entrando no outro aspecto, antes de passar a palavra aí para os meus diretores aí, que tem sempre muito a complementar, né, quero até dizer da alegria que é você trabalhar quando você tem uma equipe que congrega, né, da mesma vontade de realizar, né? A gente está lá, a gente tem bastante desafios, mas eu fico muito feliz e até agradeço aqui a parceria, porque a gente enfrenta assim todas essas discussões com uma coletividade, com um apoio bastante grande. E tentando que a gente tem um número de servidores de carreira muito grande e que talvez estivessem desmotivados, então a gente tem tentado fazer com que eles também sejam uma forma de nos trazer projetos novos que às vezes a gente não enxerga estando, né, talvez na responsabilidade da gestão. Então, ouvi muito a base de como a coisa pode acontecer e, lógico, dialogando o tempo todo com o Conselho. Então, só agora falando no último aspecto, que é a questão dos testes, os eventos testes, a gente tem feito um diálogo com o governo do Estado, porque qualquer validação de eventos antes de 1º de novembro, né, só lembrando que a gente teve uma primeira abertura agora, dia 17 de agosto, para os eventos mais corporativos, os eventos sentados, então esses já começam a ter uma reação, e isso deve gerar uma cadeia positiva para o mercado, tanto cultural quanto turístico, né, e porque eles trabalham em sinergia, né, no sentido de ter as atrações e o entretenimento nos eventos, isso poder começar a acontecer. Mas os eventos culturais, como a gente conhecia, né, eles são eventos de afetividade, de aglomeração, e a gente sabe qual é a nossa responsabilidade, e ela é muito grande para que eles aconteçam sempre com bastante cuidado. Então, nós estamos em discussão para realizar em Campinas um evento de economia criativa. Infelizmente, ele é um evento caro para ser feito, então o município está aportando um recurso para poder realizar, mas a gente vai precisar de várias parcerias e a gente tem até os próximos 10 dias para conseguir colocar esse evento em pé. E ele é um evento baseado nas novas premissas que a gente vai encontrar na realização de eventos que são, basicamente, o passaporte verde, que é o que a gente tem falado muito, ou seja, todas as pessoas vacinadas com as 2 doses já há mais de 15 dias, ou com teste de PCR feitos há pelo menos 48 horas, e especificamente esse evento teste que a gente deseja realizar, a gente conseguiu uma doação de uma empresa que tem um teste que a gente chama de teste rápido, é um teste de antígeno, que ele é feito na hora do evento, né, na entrada do evento, que demora cerca de 15 minutos, para que a gente tenha certeza sempre do mapeamento de quem está frequentando o evento para garantir essa segurança. Então, se a gente conseguir realizar, é um evento de economia criativa, onde a gente vai ter pintura, artesanato, todas as vertentes da economia criativa, entretenimento, então a gente também vai contratar só artistas daqui de Campinas para que se apresentem nesse palco que a gente vai ter, uma apresentação da Orquestra Sinfônica, que não teve chance ainda de fazer uma apresentação presencial, seria a primeira oportunidade. Então, a gente está desejando muito poder fazer esse evento e entender como é que isso acontece. E lembrando que, até por ser do município, apoiado, né, feito pelo município, tem toda uma responsabilidade da Devisa. Então, a gente só realizará se a gente conseguir cumprir todas as exigências que são feitas por eles, mas a gente deseja muito poder ser bastante promissor quanto a gente enxergar um futuro aí para os eventos. Só para complementar, e aí depois passando a palavra, um pouquinho o que o vereador Paulo Búfalo falou. Hoje, quando o plano foi executado, foi feito, ele foi né, colocado lá nele uma vinculação com a questão da atribuição de recursos.
Infelizmente, eu acho que hoje, a gente sabe, nós colocamos isso muito claro para o GT de PPA e também no Conselho, que hoje é impossível a gente conseguir ter esse tipo assim, a gente conseguir mensurar antecipadamente o quanto vai conseguir ser atribuído. O que eu posso só garantir é que a gente está nesse processo, a gente não deve atingir o mínimo necessário, porque isso ele leva em conta todo o volume da secretaria e também todos os recursos que serão recebidos pelo município, mas eu só posso garantir que a cultura, ela tradicionalmente, ela vinha perdendo recursos e a gente, graças a uma conversa muito, assim, muito forte, muito séria, e o do entendimento que a gente fez valer, tanto, inclusive, até quero destacar que o secretário de Finanças participou da última reunião do Conselho, e que isso é uma novidade também, né? A gente trouxe ele para entender qual era a expectativa, né, para que Finanças veja qual é a necessidade da cultura. Então, eu posso só garantir que nós estamos com orçamento dentro do limite que é assim, a melhor situação que a gente teve nos últimos anos em termos de não perder recursos. Né, a gente teve que batalhar bastante para isso, tanto junto ao prefeito, que teve a compreensão, quanto junto a Finanças. O montante a gente ainda não sabe, porque ainda não saiu como é que é a alocação dos recursos versus qual é o orçamento total da prefeitura, mas a gente entende que a gente não perdeu recursos, isso é o mais importante, né? A gente tem aí sempre um reajuste da inflação em cima do recurso que já estava garantido. Nós havíamos perdido quase 12 milhões e conseguimos recuperar aí, o que foi muito importante. Quando eu digo perdido, dentro das negociações entre secretarias, né? E aí não é segredo para ninguém que sempre as grandes temáticas, elas concentram muito a discussão, né? E aqui a gente não tem a discussão se cultura é importante ou não, ou mais importante que saúde, ou mais importante que a educação. A gente sabe que educação e saúde, eles têm as vinculações, mas a gente quer honrar e ter certeza de que tudo aquilo que está colocado no plano esteja, de fato, colocado, né, exemplificado dentro do nosso PPA. E aí, só lembrando que, além de não só a gente ter que indicar no PPA as ações, mas nós temos que nós temos que colocar os indicadores que vão medir o quanto nós estamos conseguindo aplicar essas ações. Então, isso é bem importante para que a gente monitore, né, esse plano e entenda que a gente está cumprindo aquilo que é nosso trabalho aí junto ao Conselho. Então, antes de passar ao Gabriel, quero trazer aqui uma informação que é muito relevante para esse tema. A Câmara está discutindo um projeto de orçamento vinculado, aí, né? Ou melhor, escapou o termo aqui, mas é impositivo, isso. Agradeço, Lu. E aí, eu não sei se tramita a tempo de tratarmos dele ainda esse ano. Possivelmente sim, passou há pouco por audiência pública e tal. Mas, sendo aprovado, vai envolver uma parcela que não é tão relevante de recursos municipais, 1,2 da receita líquida, que daria metade sendo dividida para indicações para a área de saúde e a outra metade de livre articulação aí nas áreas do orçamento, né, das políticas. Então, isso é importante, porque à medida que as metas e ações estão bem descritas, também facilita depois uma ação de articulação de parlamentares aqui na casa, para poder garantir mais alguma vinculação, de repente uma coisa muito específica em áreas de atuação desses parlamentares, né? Então, acho que essa é uma questão relevante. E uma outra, trazendo aqui, que eu já vivi duas, no que diz respeito aos projetos.
vou lembrar aqui de dois. Que foram 2 emendas que nós fomos captar e acabou 2 emendas federais. Uma que está sendo executada agora, ela é de 2014, está acontecendo agora, que é a construção lá do Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato. Uhum. E uma outra que nós perdemos, que foi lá daquela, não é do restauro, mas de parar a degradação, né, do Parque Jambeiro. Porque, num momento, nós precisamos apresentar o projeto muito em cima ali da aprovação da emenda e acabamos que não deu certo. Então, ficar atento a isso também, porque é essencial que essa área de projetos ela seja muito bem azeitada, vamos dizer assim, para evitar que casos como esse, né, acabem se perdendo. Eu vou só fazer uma intervenção assim, sobre 2 aspectos, e é justamente sobre isso. Hoje, o que a gente tem feito é se debruçar em cima de todos os projetos que a gente pode deixar pronto, porque existe um momento de captação de recursos, né? Inclusive, tem um recurso que está vindo para a Fazenda Roseira, que é extremamente importante, que vai fazer frente aí a algumas necessidades que eles têm. O do Jambeiro, nós fomos acionados pelo Ministério Público, com razão, o município não cumpriu a sua parte, e nós já inscrevemos eles em recursos do investimento do governo do Estado, cerca de 2 milhões, que vai, então, fazer frente. O CONDEPAC até já fez ao parecer, então ele já está também inscrito dentro de recursos estaduais. E aí, comentar um pouquinho do turismo, que é uma área que eu militei aí por 8 anos, né, nós fizemos o trabalho, comentar também o que a gente passa lá, que é a gente tem nosso plano validado aqui na Câmara Municipal, e agora ele está submetido à Alesp, porque dentro do turismo, o que existe? Existe o DADTUR, que é uma fonte de receitas vinda do ICMS, que aporta recursos em projetos de infraestrutura turística, e isso inclui vários dos equipamentos e de coisas que dialogam tanto com o turismo quanto com a cultura. Então, o município já deu a entrada, e ao ser avaliado, nós nos tornaríamos municípios de interesse turístico e podendo fazer frente a esses recursos estaduais, que é um montante extremamente interessante. Então, isso acho que é um fator bem relevante. Eu vou deixar depois para o Eros comentar sobre a mão de obra, que isso é importante. Eu fui professora universitária por 15 anos, dei aula no curso técnico também de turismo, então isso é uma coisa que a gente acha muito importante, a questão da qualificação, ela é fundamental. E, então, acho que podem fazer a intervenção. Então, tá bom. Vereador, a questão da formação profissional é realmente um tema central na discussão do turismo, né? Isso a gente vê em todos os destinos turísticos, que eles iniciam o processo de planificação, quando geram os primeiros diagnósticos e tal, é comum você ter uma diretriz sobre a qualificação profissional, né, dos profissionais que ali estão operando. Aqui em Campinas não é diferente. Aqui em Campinas a gente tem uma superestrutura turística, né, que só do ponto de vista de hotelaria a gente tem quase 6.000 unidades habitacionais. Então, realmente, é um mercado que absorve bastante a mão de obra profissional. Mas pensar na mão de obra, na qualificação dessa mão de obra, sem pensar no ideal aproveitamento dela, né, acaba sendo muito pequeno, porque quando você pensa no aproveitamento ideal dessa mão de obra, você tem que entender como um processo, realmente, que começa pelas entidades de formação, que Campinas tem uma tradição na formação em turismo, não só pelas 2 universidades, né, que aqui estão, mas pelo SENAC, né, pelo CEPROCAMP, né? Então, passa por pensar nesse aspecto da formação, que a gente é privilegiado, mas passa também em pensar nessa conexão, como o senhor bem disse, né, da conexão da formação com o mercado de trabalho, né? Nessa trajetória nossa de turismo, nós tivemos a oportunidade de fazer várias experiências. Quando nós estávamos antes da pandemia,
A gente tinha alguns cursos no Seprocamp, que eram cursos onde a gente tinha uma capacidade de absorção do mercado muito alta, como de camareira. Então, isso era uma coisa que eles já saíam do curso já com uma perspectiva de atuação profissional real. E isso já era uma parceria consolidada. Semana passada, nós ainda tivemos uma reunião com o Ari, né, da FUMEC, na qual a gente estava realmente detalhando esses caminhos, né? A gente conversou sobre a necessidade do mercado, a gente estava conversando sobre a possibilidade de gerar estágios supervisionados, até estágios remunerados. Então, o que nós queremos, na verdade, é reconstituir. Naturalmente, isso vai acontecer porque é uma dinâmica de mercado. Os hotéis vão precisar e eles sabem onde acontece a formação. Né? Mas isso a gente está falando no mercado formal de empregos. Né? O que a gente não pode esquecer também é que existe um outro mercado profissional na área de turismo que a gente reconhece, dos autônomos. Né? Por exemplo, a gente tem guias de turismo na cidade. Os guias de turismo são essenciais, porque eles, além de apresentar a cidade, né, da forma responsável, ele precisa ter um entendimento sobre a cidade, ele não deixa de ser um agente cultural, muitas vezes. Né? O que acontece? Ele vende a cidade lá fora, ele atrai negócios. Né? E para o guia de turismo, nós temos um trabalho de formação que eu acho que esse casamento com a cultura até traz novas possibilidades. Por quê? Porque a gente quer que esses guias conheçam absolutamente toda a produção cultural da cidade. Né? Eles precisam se inteirar. Quando você coloca um guia para viver experiências, né, em alguns pontos culturais, é uma formação que, por mais que seja informal, mas é muito poderosa do ponto de vista de atuação profissional dele. E, para isso, também, o que nós já estamos fazendo pelo Departamento de Turismo é o edital de credenciamento de guias. O que é o credenciamento de guias? É a gente ter condições de contratá-los pela prefeitura para eles atuarem nesse mercado. Né? Então, é uma possibilidade. Nós também tivemos algumas experiências no passado, que é muito interessante, porque, além de dar condição, nesse momento delicado, né, que muitos os guias também estão passando por situações muito semelhantes ao setor da cultura. Né? A gente cria essa condição dele operar e, ao mesmo tempo, a gente associa essa atuação dele com a formação, né, também, trazendo para a participação das discussões culturais, enfim, uma série de possibilidades. Né? Assim, a cadeia do turismo ela é tão ampla que, assim, por exemplo, nós já tivemos experiência de formação, curso de formação para taxistas. Né? Nós fizemos formação em turismo para espaços culturais. Né? Então, a nossa perspectiva, né, é que a gente avance com esses cursos, né, que possa, dentro do possível, criar as conexões no mercado profissional formal, mas que também a gente permita com que eles avancem, né, nos seus projetos profissionais, nos seus projetos pessoais. Obrigado, Eros. Gabriel. Eu vou aproveitar aqui alguns ganchos para falar um pouco mais sobre a experiência de mapeamento que o Caian trouxe aqui no debate. E, realmente, a gente teve uma experiência lá em Santo André, eu estava trabalhando em Santo André antes de voltar para Campinas, né? E que eu acho que é algo muito importante. O número de agentes culturais mapeados em Santo André é muito próximo da capital, São Paulo, que tem uma política muito viva de manter o mapeamento e a agenda cultural mapeadas nessa plataforma TIM. E o que a gente fez lá nessa última gestão foi linkar todas as atividades da Secretaria de Cultura, todos os serviços prestados a uma política de mapeamento constante. Então, a pessoa, para se inscrever numa oficina cultural, tinha que primeiro fazer o seu perfil ali no mapa. A pessoa, para utilizar o teatro, para utilizar uma sala para ensaio, para acessar qualquer serviço, a pessoa tinha que se mapear lá. Então, com isso, a gente conseguiu ter, né, em pouco tempo, um número aí tão importante, né, 15 mil em uma cidade que é metade de Campinas. Né? Então, e a gente está falando 10 vezes mais agentes culturais mapeados do que Campinas tem hoje. Então, a gente tem uma experiência, né, que a gente conseguiu desenvolver lá,
e que, sem dúvida, é esse o caminho que a gente enxerga para colocar aqui em Campinas. Então, é mais ou menos por aí que a gente está enxergando, né, o caminho. Priorizar o mapeamento. Agora, a gente vai ter que fazer um debate, e com certeza a gente vai levar isso para debater com o Conselho, e você, Caian, que tem uma experiência, né, e com outros atores, sobre os destinos, qual é, melhor dizendo, a plataforma a ser utilizada. Porque você colocou aqui, né, a gente está num momento de um grande refluxo. Quando o governo federal extinguiu o Ministério da Cultura, demitiram a equipe que mantinha essa articulação nacional, federativa, das plataformas de mapeamento. Porque essa plataforma de informação pública, ela foi doada, como você bem colocou, pelo Instituto TIM, e todos os entes da federação que mantinham essa plataforma faziam suas atualizações e tinham um fórum de comunicação entre os técnicos que atualizavam essas atualizações de linguagem de programação. Quem coordenava era o governo federal, a equipe foi demitida e parou de se fazer, então, atualizações na linguagem de programação. O que acontece hoje é que essa plataforma, ela está com pouco tempo de atraso, ela já virou quase inviável, porque a gente sabe que o hábito de consumo das pessoas é acessar a internet pelo celular, e a plataforma ela ainda da época do computador de mesa, né? Então, isso é uma mudança muito rápida no hábito das pessoas, né? Parece que a gente está falando de antigamente, mas a gente está falando de ontem, né? E, então, a plataforma que existe hoje, que é a plataforma pública, que é integrada, que foi feita para que você se mapear aqui, o governo federal poder acessar e reconhecer você como um agente cultural, né, e de cidade para cidade, né? Então, essa plataforma pública, ela sofreu uma descontinuidade, então é um problema muito grande que a gente tem que pensar coletivamente, não só a cidade de Campinas, mas todo mundo que atua no Brasil, qual é o caminho que a gente vai conseguir? Será que algum ente da federação vai assumir esse papel que deveria ser do governo federal? Ou a gente vai ter que discutir alguma outra forma? Então, a gente está aí numa encruzilhada, precisando fazer uma decisão que não é só da cidade de Campinas, mas é uma decisão que tem que envolver o Brasil inteiro, que pensa num sistema nacional. Obrigado, Gabriel. Vou passar o Jursa e, na sequência, o Caian. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Queria ressaltar a fala da vereadora Paola, né, sobre essa questão, né, que a gente viveu um momento muito crucial dentro da cultura de Campinas por conta dessa pandemia. E o mapeamento cultural que foi feito através da Lei Aldir Blanc, ele foi bacana, foi um ganho para a cultura de Campinas, porém teve algumas falhas, né, quando a gente não conseguiu identificar os agentes culturais periféricos, né? Muitos porque não sabiam, inclusive até hoje eu recebo indagações, né, de quando vai sair a Lei Aldir Blanc, e o pessoal ainda acha que ainda tem esse recurso ainda disponível, porque eles ouvem falar por terceiros e acham que esse recurso ainda está disponível por desconhecimento que já acabou esse processo, né? Então, eu faço um apelo aí para a Secretaria de Cultura, para a Sandra, né, para que a gente faça esse formato do FIC, se não o formato do FIC aí emergencial, para que ele chegue, né, das periferias, para que ele chegue das pessoas que necessitam também desse apoio financeiro, porque foram prejudicados diante desse momento tão complicado que a gente vive no nosso país e no mundo, né? E, inclusive, ontem já recebi, já, né, como conselheiro, o pessoal já sabe que eu faço parte do Conselho de Cultura, o pessoal vem me indagando, olha, quero saber como vai fazer a questão do FIC, porque eu não estou sabendo de nada, estou com medo de perder o prazo de inscrição, eu estou com medo de ficar de fora, eu estou com medo que seja um processo seletivo de forma bastante burocrática, de forma bastante difícil. A gente entende, né, esse anseio da população de Campinas, né, porque o FIC ele sempre foi uma plataforma muito complicada, né, de difícil acesso, né, da população que não conhece, inclusive a população que não tem acesso à internet, que não tem acesso a um celular, não tem acesso a esse mundo virtual que a gente vive hoje. Então, a gente tem que entender como que a gente vai fazer. Eu fico muito feliz quando a Sandra fala que esse recurso vai ser empenhado dessa forma, né, desse auxílio emergencial, mas também fico muito angustiado em tentar entender se essas pessoas vão ter prazo, né? Prazo para poder se articular, né? Prazo para poder entender como vai funcionar essa plataforma, porque às vezes a gente fala, olha, vai ter um mês aí para você poder se cadastrar, e aí esse um mês aí acaba sendo um prazo curto para que essas pessoas possam estar
se organizando para estar recebendo esse auxílio aí, que é importante nesse momento difícil. Então, fica esse meu apelo, né? A gente tentar entender como vai ser essa construção dentro aí da Secretaria de Cultura, né? E eu acho que é importantíssimo, né, a população de Campinas, os fazedores de cultura, entender que esse mapeamento que a gente pretende dar andamento junto com o FIC, vai beneficiar não só a ele, mas beneficiar uma população inteira, né? Porque a gente pode descentralizar a cultura de Campinas, dependendo dos locais onde esse mapeamento for efetivo, para que a gente possa alcançar cada vez mais a população de Campinas dentro desse universo tão amplo que é a cultura. Lembrando que Campinas é uma cidade de pluralidade, né? A gente tem o hip hop, a gente tem as culturas afrodescendentes, nós temos as culturas populares, né? A gente tem as culturas clássicas, tem as danças, então é uma pluralidade muito grande e às vezes a gente acaba esquecendo algumas demandas de algumas pessoas dessas áreas culturais. Então é muito importante a gente sempre tentar manter esse diálogo aberto, né? Eu faço parte da cultura, não só da artes cênicas, né, mas também da cultura hip hop de Campinas. Eu gosto muito de trabalhar com essas vertentes, não só artística, mas também politicamente, porque a gente entende o quanto elas são transformadoras, o quanto essas ações são transformadoras na vida social de um jovem periférico, na vida social de uma família periférica e também dentro de uma construção coletiva. Então, eu fico muito feliz de estar vendo essa construção nova desse Conselho de Cultura, dos meus companheiros que estão lá diariamente lutando, porque o Conselho de Cultura não é só de segunda a sexta, é de domingo a domingo que a gente está construindo coisas, fazendo reuniões. A Alexandra sabe muito bem como a gente está funcionando lá dentro do Conselho, como é difícil a gente estar num ambiente virtual e estar reunindo as pessoas para a gente estar discutindo políticas públicas, mas a gente faz daí com empenho, com amor, sem receber nada. Então, fica assim, nosso apelo e a gratidão também à Secretaria de Cultura. Valeu, Jursa. Passar o Caian. Oi, isso. Eu fui anotando algumas coisas, eu juro que eu vou tentar ser rápido assim, mas também que eu entendo a importância dessa reunião, não só entre a gente, mas também como um momento formativo para todo mundo que estiver assistindo. Assim. Acho que a gente tem trabalhado muito nesse sentido de falar muito sobre as coisas e falar sobre os processos, não dar só os resultados, mas construir os processos coletivamente. Então, eu fui apontando algumas coisas. Acho que sobre as perguntas da Paola, tem uma questão no plano que é muito interessante, que é o fortalecimento dos conselhos municipais dos espaços. Então, os dois CELs, tanto acho que a Casa de Cultura do Itajaí, o CEL Mestre Seu e o CEL Florense, não, do Vila Esperança, eles têm um conselho gestor que é tanto formado pela gestão pública como pela sociedade civil. Então, o plano é pensado para que essas formas de conselho estejam em todos os espaços culturais de gestão da secretaria. Então, acho que isso é uma forma de trazer, que você tinha perguntado, né, como trazer esses agentes para o processo de debate da política em geral. Essa é a forma desses conselhos menores. Então, o próprio conselho é pensado nessa forma, das câmaras territoriais, né? Então, isso é uma proposta, acho que está no plano também que volta nisso. Tem uma outra coisa do debate do plano, que é a questão da porcentagem, que eu acho que também, aí falando também da temática do SMIC, do Sistema Municipal de Indicadores, é muito importante a gente falar desse sistema, porque no momento que a gente consegue pontuar e ter os dados, a gente pode debater até os dados do plano de uma forma também estratégica. Então, se a gente não está falando de conseguir chegar em 2,5% do orçamento como um todo, mas quando a gente fala de cultura, a cultura é central, né? A cultura, acho que todo mundo aqui entende a centralidade e a intersetorialidade da cultura. Então, quando a gente fala de política cultural, a gente está falando também de política de segurança pública, a gente está falando também de política de saúde, né? Meu pai falava, acho que a gente falou dele também na última reunião, vou comentar de novo, mas ele falava uma coisa que a política de saúde é a política da doença, na verdade, não de saúde, né? Quando a gente fala de política de saúde, a gente está falando de cultura, porque a cultura promove a saúde. A cultura que debate a saúde mental, a que debate a saúde do corpo, o esporte, essas áreas que falam da saúde antes da doença, né? E a política de saúde essencial, e o SUS, acho que a gente está também nesse momento de sempre fortalecer isso, mas ele vem num atendimento depois, né?
Quando a política não é feita também, e aí sim existem muitas políticas interessantes do sistema de saúde, que são feitas no pré também, e de saúde em si, mas boa parte é da doença, né? Então também, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando disso também. Está falando de segurança pública, de ocupação dos espaços públicos. Então tem coisas essenciais, também fala dos direitos humanos, quando a gente fala da cultura. Então essa centralidade é muito importante para a gente conseguir fazer esse diálogo e talvez chegar nos 2,5%, que não seja diretamente no orçamento, e acho que estamos trabalhando para que seja, para que tenha a gestão da Secretaria de Cultura nesse orçamento, mas como que as políticas são pensadas na intersetorialidade também da gestão da prefeitura como um todo. Então, é possível pensar nessas políticas intersetoriais e entender que esse 2,5%, então, vai ser, talvez tenha uma porcentagem da educação, uma porcentagem da saúde, uma porcentagem das outras secretarias, para conseguir atuar no plano como um todo. O plano é pensado na intersetorialidade dele também. Isso também é uma coisa importante. Sobre o mapeamento, isso que o Gabriel pontuou é muito importante de utilizar o mapeamento em todas as ações. Isso passa a ser uma forma de conseguir mapear e conseguir chegar realmente nas pessoas. Então, o exemplo de São Paulo, que o Gabriel trouxe também, o programa VAI de São Paulo, que era um programa voltado à cultura periférica, foi essencial de ser feito no mapa, porque daí sim o mapa saiu do centro. O mapa saiu de mapear sempre as mesmas pessoas que estavam no centro e começou a chegar nessa cultura periférica, começou a chegar nas pessoas realmente que estavam produzindo cultura. Então, usar o VAI na inscrição foi muito importante. Mas aí a gente também está falando de acesso. Então tem o outro passo que acho que a gente deu na Lab, que foi muito importante, e trago também para a comissão, porque é um acompanhamento necessário de ser feito, que foram as inscrições. A gente tinha 5 pessoas que foram contratadas pela Secretaria no passado para a realização da Lab, que colaboravam na inscrição. Então, além da burocracia, que a desburocratização é importante, também pessoas que acompanhem essas inscrições, que estejam nas casas de cultura, que estão na periferia, para fazer a inscrição, para fazer junto a inscrição, para colaborar nesse processo de inscrição, porque muitas vezes existe um acesso, uma falta de acesso, que às vezes é tecnológica, às vezes é de leitura, às vezes tem diversas faltas de acesso que acontecem por diversos motivos. Então, também ter pessoas que colaboram nessa inscrição também é muito essencial. Então, isso também é muito importante para esse momento do FIC agora, para esse acompanhamento. E aí, do mapeamento em si, também do formulário, como é importante a gente pensar no formulário, isso é uma coisa também que é importante trazer para o conselho, é importante trazer para a gente que está pesquisando isso, para pensar muitas pessoas são deixadas de fora das políticas públicas porque elas não têm uma possibilidade no formulário de resposta. O formulário é feito sem a participação da população como um todo e da diversidade da população na criação do formulário, e aí as pessoas não respondem o formulário porque elas estão de fora, elas não conseguem, elas não estão mapeadas porque elas não estão incluídas nem no momento de escrever o formulário. Então, isso, por exemplo, o mapa cultural já tem um acesso à população trans, por exemplo, que é possível de pontuar essa transgeneridade na hora de responder o formulário. No mapa cultural isso já é um acesso. Então, é muito importante a gente trazer todos esses apontamentos para a criação do formulário e para que isso também já seja debatido no início. E a questão da plataforma também, Gabriel, acho que é muito importante a gente pensar assim na questão. A plataforma do mapa cultural ela é de código aberto, isso é uma potência muito grande, e tem estados e cidades que estão usando ela de uma forma muito boa, né? Então, eu citei aqui o Ceará, por exemplo, o Ceará, Pernambuco também tem uma galera muito boa trabalhando com isso, então é realmente acessar esses outros espaços, cidades, estados que estão usando de uma forma interessante, como foi o uso em Santo André, por exemplo, para conseguir pensar se é talvez a mesma plataforma, mas mudando o servidor, que outras possibilidades de atuar com essa plataforma do mapa, porque ela não é essencial, não é ideal, mas ela acho que está sendo construída nesse sentido, e ser de código aberto é muito importante, a gente trabalhar no código aberto também é muito importante nesse sentido. E acho que... Deixa eu ver se eu falei tudo aqui que eu tinha. E aí acho que uma última coisa é a questão do mapeamento, que é muito importante. Eu hoje sou morador da região sul da cidade. E aí a gente tem uma questão importante na região sul, que a gente tem debatido muito na Câmara Territorial também, que é a não presença da Secretaria de Cultura como um espaço na região sul. A região sul, como um toda, ela não tem nenhum equipamento da Secretaria de Cultura lá na região. E aí eu entendo o momento que a gente está vivendo, entendo o momento de dificuldade orçamentária nesse sentido, mas o que a importância do mapeamento também é para achar as ações que já existem na região sul, por exemplo, e atuar em colaboração. Então, acho que aqui reforço a necessidade também da atuação em colaboração, por exemplo, com o que tem acontecido na Fazenda Roseira. Então, acho que todo mundo aqui também tem acompanhado a problemática da Fazenda Roseira, a questão da segurança e quanto é importante atuar nessas ações.
e aí que outros espaços, talvez na região sul, tenham, que a secretaria pode atuar também colaborativamente, aportar financeiramente também, e não, se a gente for falar de uma construção de um espaço, até esse espaço ser construído, né, a gente sabe dos tempos da gestão pública, então até um espaço ser construído na região, então que espaços que já tem hoje na região sul. Então, por isso também o mapeamento é muito importante, porque esse talvez é uma forma de chegar da secretaria, chegar nas regiões que a secretaria não atua hoje, a chegada talvez seja por isso, assim. Então, acho que foram algumas coisas que fui pontuando das falas de vocês. Também acho que aí, como agente, como pesquisador, sempre me coloco à disposição. E também, então, uma última coisa, então, não só pensar no projeto de lei do FIC com carinho, mas também com urgência, né? Acho que a gente também está falando disso, a necessidade de aprovação rápida dessa PL que foi enviada do FIC. Agradeço mais uma vez a disposição e escuta. Bem, nós chegamos ao final aqui da nossa reunião ordinária, então eu gostaria, antes de agradecer aqui as presenças, dizer que no entendimento de que há uma conjunção de forças aqui da própria secretaria com os representantes do Conselho em torno desse projeto. Nós nos comprometemos aqui, enquanto Comissão de Cultura, também a atuar aqui na Casa para poder acelerar esse processo, né, tendo em vista que é um processo de emergência e transitório, para que depois seja pensado com maior carinho a estrutura do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Dizer que nesse apelo trazido aqui pelo companheiro Jursa, né, nós também queremos nos comprometer, através daquilo que é possível, da estrutura da casa, a própria TV Câmara, as nossas redes sociais, em divulgar, em mobilizar, ajudar nessa mobilização, sermos parceiros aí do Conselho Municipal e da Secretaria para podermos potencializar isso. Seguir na busca dessas questões, de fato, as emendas parlamentares agora, já no próximo mês, né, daqui 2 dias, já começam as discussões para podermos mobilizar isso. Então, devemos fazer. Enfim, e seguimos dialogando aqui nos projetos para, de fato, termos uma política de Estado para a cultura na cidade de Campinas. Então, agradecer aqui a presença da secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, que desde quando assumiu teve uma atenção positiva com essa comissão e a Casa, ao diretor municipal de Cultura, o Gabriel Rapace, ao diretor municipal de Turismo, o Eros Wiesel, ao Juscelino dos Santos Augusto, o Jursa, do Conselho Municipal de Política Cultural, com quem nós temos procurado dialogar muito e empoderar e fortalecer a atuação na cidade de Campinas, ao Caian Ciasca, da Bons Ventos Produtor e ex-conselheiro cultural, ativista, pesquisador, parceiro, tem estado sempre do nosso lado aí nessas reflexões. Agradecer a vereadora Paola Miguel, a vereadora Guida Calisto, que cumpriu um papel importante aqui para nós hoje na comissão, dizer que o vereador Rossini justificou a ausência devido a um outro compromisso, e agradecer ao Carlão, representante do vereador Gustavo Peta. Seguindo a pauta, discussão e votação de pareceres apresentados pela relatoria durante a reunião não há. Ficam os senhores vereadores, vereadora, convocados e convocada para a 7ª reunião ordinária da Comissão de Cultura, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2021, segunda-feira, às 13 horas, nesse plenário, José Maria Matozinho, na Câmara de Campinas. E declaro encerrada, então, essa reunião. Muito obrigado a você que participou conosco dessa reunião ordinária da Comissão de Cultura até às 15h07. Forte abraço.
Vamos lá, vamos lá. E eu converso agora com o presidente da Comissão de Cultura, você que está nos acompanhando, viu aí a apresentação do Plano Municipal de Cultura pelo PPA. Vereadora, a gente viu aí a apresentação do plano, esse apelo da secretária para aprovação do projeto de lei do Fundo de Investimento, e o senhor já falou inclusive de algumas ações que a comissão deve ter em relação às demandas apresentadas hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual a importância da gente pensar nesse mapeamento e nesse momento em que parece que, com a retomada, né, de muitos eventos na cidade, a cultura, que foi uma das mais prejudicadas, também pode ter aí um alento. E qual é o papel do poder público nesse contexto? Bom, Mirna, nós pudemos ver na apresentação, né, uma iniciativa que cruza o Plano Municipal de Cultura, que foi um avanço para a cidade, uma conquista de muita mobilização, com o plano plurianual. Isso é positivo porque não se faz uma política pública sem o financiamento. Então, nós vamos discutir nos próximos meses o plano plurianual e, portanto, é importantíssimo que essas ações estejam detalhadas. Uma segunda questão que tem a ver com isso também é a busca por emendas parlamentares, tanto do Estado como da União, como uma forma de dar suporte a essas ações do plano plurianual aqui na cidade, das ações no campo da cultura. O mapeamento, ele é importante que nós possamos ampliar, porque uma política pública de cultura, para não ficar dependente assim, de ocasião, de governos que começam e acabam, para que seja de fato uma política de Estado, precisa contar com a participação desses fazedores de cultura, trabalhadores de cultura, gente que está lá na periferia sofrendo para organizar um sarau, promover as atividades culturais nos seus espaços, né? Essas pessoas elas precisam participar. O Conselho Municipal de Política Cultural avançou nisso, porque ele está organizado com fazedores e pelas regiões. Agora é preciso envolver essas pessoas tanto com suas opiniões, como também para terem acesso aos recursos. E aquilo que a secretária trouxe como um apelo, reforçado pelo representante do Conselho, que é a aprovação, meio desse Fundo de Investimentos Culturais transitório aqui na Casa, nós vamos atuar para isso, tendo em vista que nos parece que há uma confluência aí de forças, né? Tanto das organizações que vêm pensando há tempo a cultura, como do governo. Vamos atuar para a aprovação com esse compromisso, né, depois de uma revisão mais estruturante do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, que está previsto, inclusive, no plano. Então, acho que foi isso, que essa reunião de hoje teve essa importância central. E inaugurou também aqui, né, eu diria que com a presença da secretária presencialmente, fazendo esse balanço do que pretende na cidade, ela, de certa forma, está dando um start aqui para a comissão também dos caminhos que nós vamos atuar na própria Câmara. Para trazer novos temas à discussão. O senhor, inclusive, mencionou essa questão dos atores, olha, a cultura e o turismo para conversar, por exemplo, com a formação, né, com os lugares de formação, para que essas pessoas atuem nesses setores. O senhor mencionou, isso é um dos caminhos também? Não, sem dúvida. Essa ideia de você tratar, aproveitar que tivemos o diretor de turismo aqui também, né? Essa ideia de tratar as questões de maneira intersetorial, discutindo demanda, formação, técnica e universitária para essa área são fundamentais. Eu já chamo a atenção aqui que a comissão está discutindo, né, um evento um pouco mais de peso aí,
para meados do ano que vem, tendo em vista os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Então nós vamos querer, inclusive, contar com a equipe da TV Câmara para a gente pensar fazer um evento bem relevante aqui na cidade de Campinas, que é um centro de produção cultural muito relevante para o país. O senhor disse que no dia 27 de setembro, inclusive, já fez a convocação para a próxima reunião ordinária da comissão. Já tem um tema ou a comissão ainda vai levantar esse tema para a discussão do próximo mês? Não, nós vamos consolidar uma discussão, porque sempre que se fala do Paulo Freire, e está fazendo 100 anos, né, se ele estivesse vivo, estaria fazendo 100 anos, pensa-se logo a questão da educação, né, da educação popular. Mas o Paulo Freire tem uma relação com a cultura muito relevante. Nós pretendemos demonstrar isso na próxima reunião ordinária da Comissão de Cultura. Obrigada, parabéns pelo trabalho e uma boa tarde. Eu aqui agradeço, boa tarde e um abraço à equipe da TV Câmara. E a gente continua por aqui, você continue com a nossa programação, lembrando, olha, que hoje a gente ainda tem a 9ª reunião ordinária aqui da Câmara Municipal de Campinas a partir das 6 horas da tarde e você confere também nas nossas redes sociais e aqui pela TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.